Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, trazemos um tema que tem gerado muitas discussões e reflexões no meio cristão, especialmente para aqueles que buscam alinhar suas decisões diárias aos ensinamentos da Bíblia. A pergunta que muitos têm feito é: fazer uma tatuagem realmente desagrada a Deus? Em um mundo onde as tatuagens se tornaram um meio de expressão individual, artístico e cultural, muitos cristãos se veem diante de uma escolha difícil. De um lado, há quem veja a tatuagem como uma prática aceitável e até como uma forma de glorificar a Deus, e de outro, há aqueles que acreditam que marcar o corpo de forma permanente não condiz com o cuidado que devemos ter com o templo do Espírito Santo. Mas será que a Bíblia realmente condena as tatuagens? Ou será que a resposta não é tão simples quanto pensamos? Existe uma verdade mais profunda que precisamos entender para fazer uma escolha que realmente honre a Deus? Este é um tema importante, não apenas porque se refere a uma decisão estética ou de estilo, mas porque envolve como vemos a relação que devemos manter com nosso corpo e, mais importante ainda, com Deus. A prática de fazer tatuagens pode parecer algo muito distante de questões espirituais e religiosas, mas a verdade é que ela está, sim, intimamente ligada ao nosso entendimento sobre identidade, a maneira como nos relacionamos com Deus e até mesmo como nos vemos no mundo. Para alguns, a tatuagem é uma expressão de fé, um testemunho visível daquilo que acreditam ou de momentos significativos em sua caminhada cristã. Para outros, é um ato que questiona o respeito ao corpo, ao qual devemos ser fiéis em toda a nossa vida. Hoje, vamos explorar essa questão com profundidade, analisando o que a Bíblia realmente diz sobre o cuidado com o corpo e a liberdade que temos em Cristo. Vamos examinar passagens-chave, investigar o contexto histórico das Escrituras e refletir sobre como esses ensinamentos se aplicam aos dias de hoje. Você, que talvez esteja com essa dúvida, será guiado a refletir sobre como as tatuagens podem impactar sua jornada de fé e como os diferentes pontos de vista sobre esse assunto enriquecem a discussão dentro da comunidade cristã. Prepare-se para uma reflexão poderosa, onde vamos analisar os aspectos espirituais, teológicos e práticos de tomar uma decisão como essa. Tatuagens no Antigo Testamento, uma perspectiva histórica e cultural. Uma das passagens mais frequentemente citadas em discussões sobre tatuagens é Levítico 19:28, que diz: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês. Eu sou o Senhor." Esse versículo, muitas vezes interpretado como uma proibição direta de tatuagens, faz parte de um conjunto de leis dadas a Israel, visando separar o povo de Deus das práticas de adoração de outras culturas. O contexto aqui é importante. Durante o período do Antigo Testamento, as tatuagens e outros tipos de marcas no corpo estavam frequentemente associadas a práticas pagãs. Naquela época, muitas nações vizinhas usavam marcas como parte de rituais de adoração a outros deuses, ou até como símbolos de luto pelos mortos. Deus estava, portanto, instruindo o povo de Israel a se afastar dessas práticas, garantindo que eles fossem um povo santo, separado para ele, sem qualquer associação com práticas pagãs que pudessem comprometer a pureza da adoração ao Senhor. O livro de Levítico, em seu todo, está cheio de leis que tinham como propósito preservar a identidade de Israel como povo de Deus, protegendo-os de influências externas que pudessem corromper sua relação com ele. As tatuagens, naquela época, eram um reflexo da idolatria, e, por isso, foram proibidas. No entanto, ao entendermos essas leis, é importante lembrar que elas foram dadas em um contexto específico, voltado para a formação de uma identidade única e separada do mundo em relação à adoração. Mas será que isso se aplica diretamente a nós hoje? Será que a proibição de tatuagens no Antigo Testamento deve ser seguida como uma regra para os cristãos do Novo Testamento? Vamos investigar o que a chegada de Jesus e a Nova Aliança trouxeram para essa questão. A Nova Aliança, a liberdade em Cristo. Com a chegada de Jesus Cristo e o estabelecimento da Nova Aliança, muitas das leis do Antigo Testamento foram reinterpretadas à luz do que ele fez por nós na cruz. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la, e através de sua morte e ressurreição, ele trouxe uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, uma nova forma de viver pela graça e pela liberdade. Muitas das leis cerimoniais e culturais do Antigo Testamento, que serviam para distinguir os israelitas das demais nações, perderam sua aplicação direta para os cristãos. O apóstolo Paulo fala extensivamente sobre a liberdade cristã e como, em Cristo, não estamos mais sujeitos a todas as exigências da lei. Em 1 Coríntios 6:19, 20, Paulo nos lembra de algo crucial.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse versículo nos ensina que o corpo dos cristãos é mais do que uma estrutura física, ele é um espaço sagrado, onde o Espírito Santo habita. Isso significa que devemos honrar nosso corpo e usá-lo para a glória de Deus. No entanto, Paulo também nos ensina, em Romanos 14:5, que em questões onde a Bíblia não dá uma instrução clara, como a tatuagem, devemos agir com discernimento e buscar em oração a vontade de Deus. Ele diz: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Em outras palavras, não há uma proibição direta das tatuagens na nova aliança, mas o que devemos considerar é se essa decisão honrará a Deus e refletirá a nossa fé em Cristo. Tatuagens como expressão de fé. Em uma sociedade cada vez mais visual, muitas pessoas veem as tatuagens como uma forma poderosa de expressar suas crenças. Para alguns cristãos, tatuar um versículo bíblico ou um símbolo cristão em seu corpo é uma maneira de carregar sua fé de forma visível e permanente. Imagine um cristão que decide tatuar um versículo de vitória sobre uma luta pessoal, um símbolo que remete à graça de Deus, ou uma imagem que representa a sua jornada de superação e fé. Para essa pessoa, a tatuagem é mais do que uma simples marca na pele. É uma expressão do seu relacionamento com Deus, um lembrete constante de sua presença em sua vida. Além disso, as tatuagens podem abrir portas para o evangelismo. Quando um cristão com uma tatuagem visível encontra outras pessoas, a conversa pode surgir sobre o significado da tatuagem e, assim, sobre a fé que ele ou ela professam. As tatuagens, portanto, podem se tornar uma forma de testemunho, uma oportunidade de compartilhar o amor de Deus com outros de uma maneira que talvez não acontecesse de outra forma. Por outro lado, outros cristãos preferem não marcar seu corpo, acreditando que o melhor modo de honrar a Deus é manter o corpo sem essas modificações permanentes. Eles acreditam que, como o corpo é o templo do Espírito Santo, ele deve ser preservado e cuidado com o maior respeito, sem adições externas que possam desviar a atenção do que é mais importante, a transformação interior. Como tomar a decisão? Antes de fazer qualquer escolha sobre tatuagens, é fundamental fazer uma reflexão profunda sobre as motivações. Por que você quer fazer essa tatuagem? Qual é a sua intenção ao marcar permanentemente o seu corpo? Está buscando expressar sua fé ou apenas seguir uma tendência estética? A Bíblia nos ensina que devemos examinar nossos corações antes de tomar qualquer decisão, como diz em Provérbios 16:2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus conhece as nossas intenções mais íntimas, e Ele quer que façamos nossas escolhas de forma que reflitam sua vontade. Além disso, lembre-se de que as escolhas que fazemos têm um impacto no nosso testemunho como cristãos. Em 1 Pedro 2,12, somos instruídos a viver de maneira que honre a Deus e chame a atenção das pessoas para o nosso bom comportamento e fé. Mantende entre os gentios a vossa boa conduta, para que naquilo em que falam contra vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A diversidade de opiniões na comunidade cristã. Dentro da comunidade cristã, as opiniões sobre tatuagens variam bastante. Alguns veem as tatuagens como uma forma legítima de expressão pessoal e de fé, enquanto outros acreditam que elas podem comprometer o testemunho cristão. Em Romanos 14:13, Paulo nos ensina a não julgar uns aos outros em questões secundárias, mas sim a buscar a paz e a edificação mútua. Como cristãos, somos chamados a viver em unidade, respeitando as diferenças e mantendo o amor como a base de nosso relacionamento. Conclusão: a decisão final. Em última análise, a decisão de fazer ou não uma tatuagem deve ser tomada com sabedoria, oração e discernimento. Como cristãos, nossa maior prioridade deve ser viver para a glória de Deus. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre esse tema? Como vimos, a questão das tatuagens envolve muito mais do que apenas uma escolha estética, mas também a reflexão sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo, a liberdade que temos em Cristo e a maneira como nossas escolhas podem refletir nossa fé. Não há uma resposta simples ou uma regra rígida, mas o mais importante é que busquemos discernimento em oração e que nossas decisões honrem a Deus de maneira verdadeira. Se você está considerando essa questão, lembre-se de que cada um de nós deve tomar decisões com base no que acredita ser o melhor para sua caminhada cristã, sempre respeitando as diferenças e com muito amor ao próximo. E aí, qual a sua opinião? Gostou do vídeo?
Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos.